ao Galão da Massa. Afinal de contas, hoje é aniversário do time mais glorioso desse Brasil, mais querido, mais preto e branco. O sangue corre em nossas veias e nós vamos falar muito de Galo pra você hoje, no oferecimento dos estúdios Apollo 9. Afinal de contas, as aulas do seu podcast é com a gente. Nós temos um estúdio pronto para te receber. O link está na descrição. Temos também aqui cursos que você pode fazer no nosso estúdio, onde você vai poder vender para o Hotmart, e também temos para você, empresário, escritório prontinho para você poder dar suas aulas lá para toda a sua turma. Agora, o podcast é diferenciado, afinal de contas, temos até os cortes e o melhor preço do mercado. Go Life Saúde, a melhor assistência em saúde do mercado é aqui. São R$ 1.200 em reembolso e medicamento. A telemedicina é ilimitada, meu amigo. E auxílio exame e auxílio consulta com preços fixos. É o famoso co-participativo da Unimed. E essa assistência e medicamento são R$ 1.200 de reembolso. Não jogue fora uma oportunidade como essa, o link está na descrição. Vem comigo e vem de Go Life. Gente, nome do SPC, Serasa, Boa Vista, tá com nome sujo? Vamos resolver aqui na Limpa Nome SA. Aqui na Limpa Nome SA eu tiro o seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e devolvo o crédito que você tanto precisa. Sem cambalache, sem historinha, tudo dentro da lei. Quer saber mais? É só falar com o Geraldo no número que tá aparecendo aqui na tela ou no link da descrição. Clicou? Vai limpar o seu nome na Limpa Nome SA. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Gente, não existe nada igual. A adesão é zero. A proteção para SUV sai a partir de R$ 80, para carros a partir de R$ 69 e para motos a partir de R$ 49. Não se esqueça, a cobertura é nacional de até 100% da tabela FIPE. E ainda, se você se filiar com a gente, se você veio de uma outra proteção veicular ou de outra seguradora, os 3 primeiros meses você tem 50% de desconto. Contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para a vida, nós temos e ainda benefício de chaveiro, rastreamento, carro, reserva, auxílio combustível. E lembre bem, assistência 24 horas em todo o território nacional. Você só tem isso aqui comigo, na Carvisa, importadora elétrica Brasília, desde 1957, entregando qualidade e prestação de serviço. Afinal de contas, ofertas exclusivas você só encontra aqui, onde parcelamos de até 12 vezes para você. Materiais elétricos com 40% de desconto mais frete, aqui também tem. Gente, na importadora elétrica Brasília, os motores WEG são o carro-chefe, os melhores motores no mercado, importamos para o mundo inteiro. Então, se você precisa de componentes, motores, bombas, tudo é aqui na importadora elétrica Brasília. Bom, hoje é aniversário do Galão da Massa e aí a gente vai contar um pouquinho, nós vamos delongar um pouquinho aqui e eu vou te contar a minha história como atleticano, como me tornei atleticano. O atleticano nasce. Meu pai é cruzeirense, meu tio, padrinho é cruzeirense, meus tios de infância, todos cruzeirenses, todos. Meu melhor amigo era cruzeirense quando eu era moleque, todo mundo que me cercava era cruzeirense. E eu sempre gostei do Atlético, sempre gostei das cores preta e branca. E a minha primeira camisa do Atlético eu ganhei de um tio meu, que minha mãe não tinha condições de me comprar. Eu ganhei de um tio meu, que ele tinha um amigo que era conselheiro do Atlético, ele me deu aquela camisa da Tenda. Olha, quando eu fui ter uma camisa do Galo. A minha segunda camisa, e aí sim, uma camisa que me servia melhor em mim, foi dada por um namorado da minha irmã, o Samuel, que me acompanha aqui. Ele me deu uma camisa do Galo, e ele é muito fanático também, muito atleticano também. Então assim, cara, a minha atleticanidade, eu sempre nasci coração preto e branco, virei atleticano desde sempre. Primeiro jogo que eu fui pro estádio, eu falei pra minha mãe que eu ia pra casa de um amigo, eu tinha dinheiro da passagem, fui, comprei um ingresso lá que eu tinha lido no jornal, quanto que você tinha visto no Globo. No Globo Esporte da época, quanto que seria o ingresso, fui um Atlético e Cruzeiro. E o primeiro jogo que eu fui tarde, pra, tipo assim, eu, André, ver jogo do Galão mesmo, onde o Galo conseguiu vencer o Cruzeiro por 3-2. Então, assim, momento assim muito bom, sempre fui atleticano, essa minha vida dentro do YouTube cresceu junto com o meu time, viu meu time ser rebaixado, eu estava lá, viu meu time voltar para a primeira divisão, vi meu time ser campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, estive todos os momentos de grandeza do Atlético, e os outros acompanhei pela TV, como 92, 97, os inúmeros campeonatos mineiros que o Galo ganhou. O Atlético tem uma história muito bonita, foi formado por jovens estudantes no Coreto, né? Sempre foi um time de raças, né? É preto, é branco, é pardo, indígena, europeu, é todo mundo misturado, essa é a grande atleticanidade, você tem
milionários, você tem gente que é morador de rua e todos com uma única paixão, ser atleticano. Essa é a grande realidade. Discursinhos lindos, muitos vão dar pra vocês. Um discurso honesto é o seguinte: o atleticano foi forjado dentro da raiva dos anos 80, o atleticano de hoje, da minha idade, onde fomos completamente roubados. Notícias em jornais internacionais, né? Essa é a grande realidade. E o Atlético hoje conseguiu dar a volta por cima. O Atlético é o único time grande que ficou sem ganhar nada muito tempo e manteve sempre a sua grandeza, sempre o seu respeito. É o único time que jogador sai daqui e fala: pô, aquela torcida é foda, aqueles caras são diferentes, porque realmente é uma torcida preta e branca, é uma torcida de multicores, a torcida do Galo é sensacional. E aí, cara, nesse aniversário, né, fundada ali em 1908, a nova logo foi essa aqui, ó, de 117 anos, linda, 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 linda. Deveria a camisa, né, o manto da massa desse ano. Tem, se eu separei aqui alguns grandes títulos que o Atlético fez, vamos lá. Primeira coisa, o maior, que isso tudo do site do Galo, tá? O maior vencedor da história de Campeonato Mineiro, são 50 títulos. O primeiro foi em 1915. Depois ganhou 26, 27, depois ganhou 31, 32, depois ganhou 36, depois ganhou 38 e 39, depois ganhou 41 e 42, depois ganhou 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 e 58. Depois ganhou 62, 63. E aí veio um jejum grande. Aí nós ganhamos 70, depois um outro jejum, depois 76. Aí depois passou um ano, aí nós fizemos o nosso primeiro Hexa, que foi 78, 79, 80, 81, 82 e 83. E aí 84 demos um mole, mas 85 campeão de novo, 86 de novo, 87 8 mole, 88 de novo, 89 de novo, 91 de novo, aí depois uma seca, 95, depois outra seca, 99 2000, depois uma seca grande, onde a América e Cruzeiro ganharam, aí 2007, aí depois o Galo ganhou 2010, 2012, 2013, 15, 17. E aí, meu amigo, veio um novo Hexa. 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lembrando que da Taça Minas Gerais é campeão 75, 76, 79, 86 e 87. Da Taça Belo Horizonte, 70, 71 e 72, tá? Vamos continuar. Títulos internacionais que nós não temos muito assim como precisar a grandeza de cada um, mas cada um tem sua grandeza. Florida Cup 2016. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. O computador tá acusando aqui um negócio importante, então deixa eu resolver isso aqui agora, antes que dê problema, né? Pera aí rapidinho, senhoras e senhores. Aí, vamos lá. Só porque isso aqui é muito importante que seja feito agora. O computador também tem muita coisa aqui que o armazenamento não vai dar. Então eu tô gravando o vídeo aqui e de repente eu não consigo salvar o vídeo porque tá com coisa. Então pronto, já deletei aqui tudo. Deletei arquivo pra cacete. Pronto, agora tá tranquilo. Vamos lá. Florida Cup em 2016, Taça Millennium nos Estados Unidos 99, Tweet Cup em 99, Copa Centenário em 97, Ramon Carranza em 90, Torneio de Amsterdã em 84, Torneio de Berna em 83, Torneio de Paris em 82, Torneio de Bilbao em 82, Torneio da Costa do Sol 80, Torneio de Vigo 77, Conde Fenosa 76, Torneio Leon de 72. Aí Florida Cup, aquela coisa toda, e tem até mostrando as taças aqui, tudo são vários títulos assim, esses internacionais de torneio que antigamente se disputava muito. Ganhamos o Campeonato Brasileiro de 37, tá aqui as fotos da época, né, mostrando o Atlético campeão, os jornais todos, né, que inclusive foi reconhecido porque era o torneio da época, era o que tinha na época e o Atlético foi o grande campeão, né, e lembrando que isso não é aqui nos jornais daqui não, tá, jornais do Rio, de São Paulo, de Minas e de Espírito Santo e do Rio Grande do Sul reconhecendo o Atlético como o primeiro campeão brasileiro, né? Tivemos o Campeonato do Gelo, né? Que tem até vídeo no YouTube lá na TV Galo, vocês entram lá que vocês vão ver, né? E aqui ó, o Galo ganhando de 2-1 de um time francês, depois ganhando da seleção de Luxemburgo, depois empatando com o time alemão, depois ganhando de um time belga, depois ganhando de um time alemão, depois ganhando do Rapid Viena, depois ganhando do Chelsea 0-4, depois aí perdemos pro Werder Bremen, aí depois ganhamos do Hamburgo e ganhamos do Munique, né? Então a história do Atlético bem sensacional. Quem
quem não viu a Taça do Gelo e quer entender, foi um torneio europeu que tem muita importância, porque foi o primeiro time a ir lá ganhar de uma forma bem diferente de vários times de vários clubes europeus diferentes. Depois, campeão em 71 com o Dario Peito de Aço, olha aí o Dario cabeceando aquela bola, né? O Atlético foi o melhor do triangular, venceu todo mundo, é um título inquestionável, o Galo ganhou de 1-0 do Botafogo, 1-0 do São Paulo, perdeu pro Internacional, empatou com o Vasco, venceu o Santos, venceu o Internacional, perdeu pro Santos, venceu o Vasco, empatou com o Palmeiras, empatou com o Vasco, venceu o Internacional, venceu a Portuguesa, perdeu pro Fluminense, empatou com o Cruzeiro, tô indo rodada é o contrário, né, ó. Começamos empatando com o América, empatamos com o Grêmio, vencemos o Flamengo, vencemos o Botafogo, empatamos com o Sport, vencemos o São Paulo, vencemos o Santos, perdemos pro América, o América do Rio era grande nessa época, em 71 ainda. Empatamos com o Botafogo, vencemos o Ceará, empatamos com o Corinthians, empatamos com o Santa Cruz, perdemos pro Curitiba, empatamos com o Cruzeiro, perdemos pro Fluminense, vencemos a Portuguesa, vencemos o Inter, vencemos o Vasco, vencemos o Palmeiras, vencemos o Vasco, vencemos o Santos, vencemos o Internacional, vencemos o Santos, empatamos com o Vasco, perdemos para o Internacional, vencemos o São Paulo, vencemos o Botafogo e nos consagramos campeão de 71. Depois, campeão dos campeões de 78. Reuniu todos os grandes campeões daquela até então do Campeonato Brasileiro. E aí nós ganhamos do Vasco, empatamos com o Vasco outro jogo e vencemos o São Paulo. Aqui fomos campeões dos campeões em 78. Bom, Copa Conmebol de 92, né? Nós começamos a Copa Conmebol. Lembrando que a Conmebol, gente, naquela época era muito mais difícil, tá? Porque naquela época na Conmebol, você disputava, era o terceiro e o quarto. O primeiro e o segundo iam para Libertadores e o terceiro e o quarto disputavam Conmebol. Era outro nível de torneio. Aí nós perdemos pro Fluminense o primeiro jogo em Juiz de Fora, depois goleamos eles aqui por 5-1. Depois vencemos eles. Empatamos com o Atlético Júnior de 2-2 lá e aqui nós ganhamos de 3-0. Depois perdemos pro Nacional do Equador de 1-0, do Equador do Uruguai, depois vencemos por 2-0. Depois pegamos o Olímpia na final, fizemos 2-0 aqui e perdemos de 1-0 lá e fomos campeões da Copa Conmebol de 92. E aí também ganhamos a Conmebol de 97. Era pra ganhar de 98 também, mas espancaram o Atlético pra não ganhar, né? Ganhamos da Portuguesa nas oitavas de final, depois empatamos com a Portuguesa, ganhamos lá da Portuguesa de 4-1, empatamos aqui. Depois ganhamos do América de Cali lá, empatamos aqui, ó, que engraçado, né? Depois ganhamos de 4-0 do Universitário na semifinal e ganhamos de 2-0 lá em Lima. E depois com o Lanús ganhamos de 4-1 lá e empatamos aqui e nos consagramos bicampeões da Copa Conmebol, que é sul-americana e deve ser transformada em sul-americana. Depois vencemos a Libertadores, né, com São Vítor do Horto, né? A Libertadores nós começamos na fase de grupo vencendo o São Paulo 1-0, depois vencemos o Arsenal por 5-2, depois vencemos o The Stronger por 2-1, depois vencemos o The Stronger de novo por 2-1, goleamos de 5-2 o Arsenal de Sarandi, depois o São Paulo ganhou de 2-0. E por que o Galo perde esse jogo pro São Paulo? O Atlético perdeu o jogo pro São Paulo para pegar o próprio São Paulo, que era mais fácil. E que o Atlético sabia que venceria. Então deixaram o São Paulo vencer. Então os São Paulinos criaram na cabeça deles, no universo paralelo, que eles iam vencer a gente. Aí quando a gente chegou lá, ganhamos lá de 2-1 e ganhamos aqui de 4-1. Quando tá valendo, tá valendo, né? E aí, rapaz, depois empatamos com o Tijuana de 2-2 e São Vítor do Horto de 1-1. Naquela época chegou qualificado. Depois perdemos pro New Old Boys aqui, ganhamos de 2-0 aqui. Disputa de pênalti 3-2 pro Galo. E aí o Olímpia ganhou de 2-0 lá, nós ganhamos de 2-0 aqui e levamos nos pênaltis de 4-3, né? Ganhamos a Recopa Sul-Americana, né? Num jogo contra o Lanús, 1-0 lá e 4-3 aqui. Um jogo tranquilo, vencemos bem, tranquilo não, né? Mas vencemos, né? E aí depois, rapaz, foi a Copa do Brasil de 2014. Nós começamos nas oitavas, teve aquelas etapas todas, vencemos as oitavas o Palmeiras lá e depois 2-0 aqui. Pegamos o Corinthians, perdemos de 2-0 lá, fizemos 4-1 aqui. Perdemos pro Flamengo lá de 2-0, 4-1 aqui. E na final, aí foi o jogo mais fácil. 2-0 no Mineirão, e na casa do Cruzeiro à época, porque eles mandaram o jogo, e no Independência 1-0 pra nós no jogo de... Não, 1-0 foi no Mineirão também, 1-0 no jogo de volta, 2-0 foi no Independência, perdão, 2-0 no Independência e 1-0 lá. Copa do Brasil garantido. Depois vencemos a Copa do Brasil também, isso tem tanto que esse mineiro todo. Começamos na terceira fase vencendo 2-0 o Remo lá e depois de 2-1 aqui. Depois pegamos o Bahia, vencemos de 2-0 lá e 2-1 aqui. Depois pegamos o Fluminense, ganhamos de 2-1 lá e 1-0 aqui. Depois pegamos o Fortaleza, goleada, 4-0 aqui e 2-1 pra gente aqui. Ganhamos do Atlético Paranaense de 4-0 lá e na final de 2-1
lá na casa deles. Então o Atlético se sagrou campeão da Copa do Brasil. Brasileirão, aí são muitas rodadas, né? Não preciso nem dizer. Não, depois Supercopa do Brasil, Brasileirão, vocês sabem, né? Foi aquela jogo a jogo, ganhamos, né? E o Atlético na Supercopa do Brasil, um 2-2 com o Flamengo no tempo normal na Arena Pantanal e um 8-7 na disputa de pênalti com o Everson aí, consagrando o Galo o grande campeão. Bom, tá aí um pouco dessa história do Atlético, que é muito maior que isso, de muitos ídolos, de Reinaldo, Dadá, Mário de Castro, Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, Hulk, Everson, Taparel, João Leite, né, grandes técnicos, né, como Tele, Santana e Cuca, enfim, tá aí, condicionantes da Arena MRV, vamos entrar nas notícias, né, olha que interessante, foi colocado aí pra gente a questão das condicionantes da Arena MRV, afinal de contas o Atlético vem trabalhando com muito esmero, com muita luta, cara, essas questões ambientais, e essas condicionantes ajudaram, inclusive, a população de Belo Horizonte, olha só. A Arena MRV resolveu ir além, através do plantio de 46 mil árvores em parques municipais de Belo Horizonte. Essa condicionante, ela vai ser executada ao longo de 10 anos, com início em 2021. Foram plantadas 23 mil árvores. A Arena MRV faz a manutenção desses plantios por 3 anos, ao passo que outros empreendimentos, geralmente a maioria dos empreendimentos, fazem por 6 meses. Os plantios têm trazido inúmeros benefícios e é altamente reconhecido pelos gestores dos parques. Um exemplo recente foi um incêndio em 2024 no Parque Ursulina, que é um parque na região da Pampulha. O incêndio só não foi pior por causa dos plantios da Arena MRV, que garantiu uma qualidade de solo e um manejo adequado da área. Então foi um sucesso, o que é muito importante em contexto de mudanças climáticas. 100% da energia gerada na Arena MRV é limpa. Isso é certificado, a gente mantém os certificados disso. Além disso, como eu disse, a gente integra a questão da energia com a questão social. A gente tem o programa Energia do Galo, a mesma empresa do Mercado Livre que fornece para nós essa energia limpa na Arena MRV, ela tem um programa que fornece para o nosso torcedor a energia limpa solar. Então o nosso torcedor ele pode aderir por Energia do Galo, ter uma redução na conta de energia, transformar a sua energia em energia limpa e 2% do valor arrecadado vai para o Instituto Galo. Então a gente fecha um ciclo ESG, digamos assim, e ainda dá um benefício para o nosso torcedor que tem uma redução na sua conta. Um dos maiores impactos no dia de jogo seja a gestão de resíduos, então a gente tem uma estrutura complexa, porque você gera um volume muito alto de resíduo num curto espaço de tempo. Então você tem no período de jogo toneladas de resíduos e muito delas podem ser recicladas. Então o que a gente faz? A gente tem todo um processo que envolve toda a operação do estádio, a limpeza do estádio com a triagem do resíduo, o mapeamento ali de qual resíduo é qual, peso, fechar, ensacolar, digamos assim, né, falando em termo não técnico, e envio para reciclagem. O que a gente faz? A gente tem a Asmari, que é uma associação de catadores, todo o material reciclável é doado para eles. Então a gente gera um benefício social para eles também. Além disso, a gente paga para a Asmari para vir nos dias de jogos fazer o trabalho com a gente. Olha que interessante, o Atlético paga a Asmari para fazer isso. O Atlético tem um cunho social grande, gente. E tudo só... Não, olha aí, tanto de coisa que o Atlético faz. Mas porque a lei exigiu, cara, a lei ainda exigiu coisas esdrúxulas, como plantar mais árvore que em Belo Horizonte tem. Olha pra você ver, a prefeitura falou, vocês têm que plantar árvore, mas peraí, não tem nem espaço pra plantar esse tanto de árvore, tivemos que plantar árvore fora de Belo Horizonte pra poder entrar nessa questão e aderir certinho. Tem mais, a Atlético vai plantar mais árvore do que árvore tem em Belo Horizonte, é uma loucura, né? Mas o governo, o poder público é assim, né? É todo doidão. Bom, Rubens e Cuca falou, explicou, deu satisfação ao torcedor de por que Rubens jogou de primeiro volante, pode escutar o homem. O que eu procurei explorar, né, na ausência do Alan Franco, o Rubens fazia essa função junto com o menino, e o Rubens tem essa força, essa pegada, essa marcação forte, né, e o Fausto Vera na segunda etapa, eu acho que foi o destaque do time, né, ele foi muito bem na segunda etapa, o que passa para nós também uma confiança, ele também vai ter as oportunidades dele. Eu vou pôr de novo que ficou muito baixo, vamos de novo. O que eu procurei explorar, né, na ausência do Alan Franco,
o Rubens fazer essa função junto com o menino. E o Rubens tem essa força, essa pegada, essa marcação forte, né? E o Fausto Vera na segunda etapa, eu acho que foi o destaque do time, né? Ele foi muito bem na segunda etapa, o que passa para nós também uma confiança. Ele também vai ter as oportunidades dele. Bom, vamos lá, gente. Essa situação, ela é bem interessante em vários e vários aspectos. Ela é bem interessante mesmo em vários e vários aspectos, porque a primeira coisa, você sabe que o Rubens começou a carreira assim, né? E aí ele foi passado por meio diante de uma necessidade que o time dele tinha na época do Sub-18, Sub-20 do Atlético. E aí ele jogou bem e se fixou ali. Então só pra você começar, o Rubens já fez essa função. O Rubens foi o maior ladrão de bola do 2023 e 2024 da idade dele. Então ele tem completa capacidade para exercer a função ali. Segunda coisa é que me chama a atenção foi o seguinte, olha que interessante. Quando a gente tava lá no SIGA, foi feita uma pergunta direta, que foi a seguinte, quando é que o Vera vai ter oportunidade, que ele não tá tendo? Aí o Weber falou assim, uai, o Alan Franco não machucou pra ele jogar? Aí quando o Alan Franco não tá, quem joga? Rubens. Eu sei que na diretoria do Atlético eles têm que fazer isso mesmo, tentar dar a volta, porque eles não podem virar e falar, olha, o Cuca não tá usando. E não vai usar o Alan Franco, o Vera, do jeito que vocês gostariam. E tá tudo certo, porque não é gente que manda, não. Quem manda é ele. Ele é quem sabe, ele é o que a gente confia. Mas olha pra você ver. O Vera não fez um campeonato ruim ano passado. É porque quando vocês analisam o Atlético do final do ano passado, o Vera foi um dos melhorzinhos. Porque o resto do time foi muito mal. Mas o Vera joga na do menino, cara. Quando o menino sai, tem que pôr o Vera. Por isso que eu acho que essa busca de volante no Atlético é bem inútil. E o foco devia ser meio armador e ponta esquerda, porque o Rubens consegue fazer essa função super bem do Alan Franco. E acho que até melhor, tá? E acho até melhor, porque o Rubens jogou o primeiro tempo um absurdo. Vejam lá na TV Galo, vejam lá nos canais que passaram que vocês vão ver. Então assim, cara, realmente é um trabalho diferente o que tá acontecendo. Precisamos do meio armador e do... Mas bom, o que explicou, deu a opinião dele, né? Vamos continuar por aqui e vamos falar agora de pintura na arquibancada da Arena MRV, porque você é quem vai votar. Não sei se você tá sabendo que é o seguinte, ó, a gente vai passar aqui agora pra você, ó. Vamos lá. O Atlético iniciou a votação especial nessa segunda-feira, véspera do dia que completa 117 anos, por meio do Super App. Todo mundo que é sócio torcedor ou não, até do gratuito, tem. Com a participação dos torcedores, o clube elegerá uma das 3 pinturas propostas pelo o tatuador e o grande. Já falei, tem que dar um galo de prata pra esse menino. Não entendo por que não deram. Thiago Scape para ser a cara do setor sul da Arena MRV, agora sem cadeiras. Que em cima tá sem cadeira, né? Por causa da loucura. E aí tá as artes. A arte disponível Arte número 1, vou mostrar pra vocês. Apresenta no centro da frase, aqui é galo, e nas extremidades 2 escudos. Então vamos lá. É essa aqui, ó. Então seria essa aqui a primeira. Tá? A arte 1, beleza? Beleza. A arte 2 é essa aqui, ó, com os escudos. Segunda com os Galo Volpe e os 5 escudos utilizados, né, pelo Atlético ao longo do seu tempo, beleza? E a arte 3 é essa aqui, ó, 1908, o ano de fundação, com o primeiro escudo com o segundo escudo. Bom, eu achei a mais top a primeira, essa aqui. Eu acho que devia ser essa aqui. Ficou bonito, ficou legal. E vocês estão vendo que eles estão pondo as cadeiras lá, ó. Então vocês veem que estão sem as cadeiras já e eles estão instalando as cadeiras aqui. Vão tudo pra cá, ó. Então, assim, galera, eu vou votar, eu vou olhar isso logo após eu acabar de gravar esse vídeo, na arte número 1. Mas cada um vota naquela que gosta, naquela que acha legal, naquela que representa ele, né? E a maioria ganha e pra mim tá tudo certo. Ai, nada, esse cara era pior. E daí, meu amigo? É a maioria que escolhe, não é a minoria. Tá certo? Peraí, oi filha, o que foi? Então assim, pedindo morango. Então assim, vamos ver o que vai ganhar aí. Qual for a escolha, tá legal pra mim. Gente, no oferecimento do Portal Auto Shopping, o maior portal de seminovos de BH e região, né? Lá no Portal Auto Shopping, que fica ali na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates, você vai entrar no mês do consumidor, onde a taxa é de 1,35 e você tem mais de 60 dias para começar a pagar. Concorra a uma moto novinha, tudo isso aqui no mês do consumidor do Portal Auto Shopping. Papum! Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum, meu amigo, o link tá na descrição. E aqui na Papum, gente, a gente parcela de 12 a 18 vezes seu empréstimo e a taxa mais barata do mercado. É mais barato que banco, financeiro, que todos os lugares. Como é que eu pego um empréstimo na Papum? É fácil.
Você tem um cartão de crédito com limite liberado? Pronto. Esse limite que você tem liberado lá é um valor de empréstimo. Então tem 10 mil, você tem 10 mil de limite, 8 mil pra pegar. E o Pix cai na hora e você me paga parcelado. Rap, mas eu tô aqui no Maranhão, eu posso fazer? Pode, porque a gente faz online, mas Rap, mexer com cartão online é o meu irmão em quem faz. Absoluta confiança no trabalho dele, você pode confiar. E o Instituto Céspedes é a melhor pedida pra você que é calvo. Sabe por quê? Porque o preço é o melhor, o trabalho é essencial e vai mudar a sua vida. Essencial esse trabalho que elas fazem, porque é um trabalho que devolve autoestima, você rejuvenesce, você fica bonito e, cara, eu falo, olha aqui, ó, olhem bem o meu rosto, olhem o tamanho da minha testa hoje, olhem aqui, a entrada não tem, olhem aqui, agora olha como eu era, olha isso, gente, olha a diferença, olha o tamanho da minha testa, irmão, olha essa entrada, olha isso, gente, olha como é que eu fiquei, olha essa foto. Gente, mudou completamente a minha vida, tá? Garanto pra vocês que o Instituto Céspedes é a melhor pedida do mercado. No outro dia você tá trabalhando, nós damos 13% de desconto, tá certo? Não esquece de falar que veio do canal Alvinegro. Bom, vamos dar continuidade aqui e vamos falar que o torcedor tem que cair na real. E é um ponto muito importante, o torcedor tem que entender isso. Senhoras e senhores, não há mais como ficarmos achando que o Atlético é um time de dinheiro. Ah, Rap, mas vendeu o Alisson, disseram que todo o dinheiro da venda seria revertido no time. Gente, e todas as compras que foram feitas esse ano? Ah, mas e o Paulinho ano passado? Gente, o dinheiro do Paulinho do ano passado pagou as contas do ano passado. E eu já falei pra vocês que, na minha opinião, isso não será uma verdade no Atlético, onde o dinheiro da venda, todo o dinheiro da venda vai ser revertido em compra de atletas e tudo. Vocês têm que lembrar que, além dos direitos federativos, também está incluído luvas, tá certo? Dos jogadores e comissões de empresário, que o Atlético não divulga. Então, uma venda do Rony, por exemplo, eles colocam lá 7 milhões, que foi do Palmeiras pro Galo. Mas e os meios que tem aí? O empresário e tudo mais? Será que tá nessa conta? Provavelmente não. Então, é um problema muito grande quando a gente vai fazer essa conta. E outra coisa, na minha opinião, essa janela não dá pra comprar ninguém, a não ser que seja uma oportunidade de mercado. Porque todos os jogadores estão inflacionados, que todo mundo quer jogador de todo mundo. Tirando o Flamengo, que tá com um time bem fechado, o resto dos times todos querem jogador. O próprio Palmeiras estava tentando contratar meia agora mesmo e não conseguiu. Então o que nós temos que pensar e ver com inteligência é o que nós podemos fazer. E o que nós podemos fazer nesse momento é troca. Então o que o Atlético tem que tentar trabalhar nesse mercado é troca de jogadores. Pelo menos a gente tem que acordar, enxergar isso com a realidade que tá aqui, ó, batendo na nossa cara o tempo todo. Bom, e aí a gente vai conversando, né? Falando disso, falando daquilo, daquele outro e tal, tá caro. E olha pra você ver. Sabe quanto o América está pedindo no Fabinho? 1.800.000 dólares. Dá 10 milhões e 300 mil reais. Agora é a hora de cair da cadeira. Segura. Se segura na cadeira, meu irmão. Porque agora é a hora que você vai cair. Por 60% do passe. É um devaneio, meu velho. O que tá acontecendo no futebol brasileiro. Um Fabinho tá valendo, segundo o América, claro que o América tá pedindo alto pra baixar, mas por 60% do passe, 10 milhões e 300 mil. É assustador o que o futebol brasileiro está virando. É assustador. Então, assim, cara, e detalhe, e segurar o Matheus Mendes até dezembro desse ano. Então, assim, cara, mesmo se o Galo recebesse proposta pra venda, né? Então, assim, cara, é um devaneio. O futebol tá completamente descompensado, né? Aquela inflação, né? Horrível. É o que tá acontecendo no mundo da bola hoje. E a gente tem que acordar pro que tá acontecendo. E outra coisa, quem demora também, perde. Por quê? Porque antes a gente tava querendo o Pochettino e era só nós, né? Agora não é mais não, meu irmão. Agora entrou também o Grêmio. E é o que tá sendo divulgado aí, ó. Pochettino no Grêmio, o Grêmio tem interesse. Grêmio toma decisão sobre Pochettino. Ou seja, o Grêmio entrou na parada. Só que o que me deixou mais tranquilo quando eu vi essa notícia do Grêmio e entrei no site dos principais gremistas, daquela turma que escreve, que conhece o Grêmio mesmo, é o seguinte, que a questão do Pochettino, aí que é bom eu explicar pra vocês, para que vocês possam entender, a questão do Pochettino, ela passa pelo seguinte, aí guardem bem o que eu vou dizer agora, hein? Eles teriam que dar dinheiro também para o Fortaleza. Dinheiro. E eu já contei pra vocês, né, em vários e vários, só deixa eu ver uma coisa aqui, cadê? Ah, aqui, achei. E eu já expliquei pra vocês, em vários e vários momentos, que o seguinte, o Pochettino, o Grêmio não tem dinheiro nesse mercado.
E ele gostaria de fazer trocas com o Fortaleza. O Fortaleza quer dinheiro, mas vou falar a verdade. O Fortaleza precisa de reforço também, não ganhou o Campeonato Cearense. Então eles vão querer reforçar o elenco e talvez o Grêmio tenha peças para que eles reforcem. Então o Atlético, se quer esse jogador, vai ter que fazer mais, meu amigo. Vai ter que correr mais, vai ter que correr atrás do prejuízo, vai ter que fazer além do que está fazendo. Então, claramente, para mim, nós temos que dar um jeito. E esse jeito é complicado, esse jeito é difícil. Vamos ver como é que vai ser conduzido isso. Mas o Pochettino, já temos o Grêmio também interessado. Bom, e o Cuca fez exigências sim. Senhoras e senhores, não há como dizer, não há como falar, não há como transparecer. O Cuca quer reforço, ele quer volante, meia e atacante. Apesar de eu já disse pra vocês, não acho que precisa, né? E a informação que chega, né, via inclusive a Itatiaia, tá? Isso que eu tô contando pra vocês, é que nesta segunda-feira, né, teve uma reunião e, conforme apurou a Itatiaia, na segunda-feira, amanhã, hoje, né, vai ter uma reunião, tá certo? Entre os principais, o Comitê de Futebol e o Cuca pra tratar de reforços, tá? O Cuca já fez a exigência da diretoria, precisa de um volante, precisa de um meia, precisa de um atacante, precisa resolver essa situação. Não dá pra poder levar esse time. Gente, eu concordo plenamente com ele. Eu acho que o volante tem solução sim, o Rubens atende. Agora, meia armador de ponta esquerda, irmão, não dá pro Atlético não ter. E ele já disse que o João não tá pronto, então até um centroavante nesse caso. Pra mim é uma bobagem, liberar o Daverson, vai comprar o Pochettino e tudo mais. Tem que ver como é que vai fazer essa jogada aí. Vai Daverson e vem Pochettino mais um pouquinho de dinheiro, ok, resolvemos a meia. Aí o João Marcelo eu acho que dá conta ali, porque ali você tem Júnior Santos, você tem Rony, mas tem que trazer um ponto esquerda, porque com um ponto esquerda você pode fazer o rodízio. Sem o ponto esquerda reserva não dá pra você fazer o rodízio. Porque, exemplo, perdeu Rony e Hulk. Aí você pode fazer o quê? Passar o Júnior Santos pra central, o Coelho pra direita, que ele já fez, e o reserva do Coelho assumir, tem o Bernard. O Bernard não faz o que o nosso querido Coelho faz, que é 1 contra 1, é diferente. O Bernard é um cara que vem de trás, aí você tem que adaptar esquema e meia. E o Bernard não vem jogando bem esse ano, né? Inclusive, considero o Bernard uma peça que poderia ser utilizada como troca. Eu gosto muito do Bernard, eu vejo ele com potencial, mas eu acho difícil no esquema do Cuca, novo, atual, ele ter um encaixe perfeito. Mas aí tá aí a informação, vamos ver, no vídeo da tarde eu trago o Cuca falando de reforço, no vídeo da hora do almoço você vai ver ele falando de reforço aqui diretamente. Espero que você deixe o like, que você se inscreva, ative o sininho de notificação, tamo junto, 11 da manhã eu te encontro aqui, valeu, obrigado, fui!